Olá, senhores pais e responsáveis. Eu sou a professora Michele, professora do G2C da EME, bairro Casa Branca. Estou falando assim porque estou gravando esse vídeo não somente para a minha turma do G2C, mas também para as demais turmas da nossa escola. Bom, primeiramente, porque optamos, de fazer esse vídeo e não uma reunião online? Porque geralmente nas nossas reuniões online, nem todos os pais conseguem acessar devido ao horário, devido ao trabalho e à rotina do dia a dia. Então a gente, pensamos, analisamos a situação e decidimos gravar esse vídeo explicando, um pouquinho mais sobre esse retorno presencial, para que vocês possam ver ao longo do dia, na medida aí, da rotina de vocês, tá bom? Além desse vídeo, eu vou deixar disponível também o link, do nosso secretário de Educação, o Leandro Bassini, falando sobre esse retorno presencial, foi uma live que ocorreu na semana passada, e ele explica claramente o porquê desse retorno ser dessa forma, obedecendo aí os protocolos sanitários e como ocorrerá daqui para frente. Bom, primeiramente quero desejar um ótimo segundo semestre para todos vocês e agradecer porque até aqui vocês foram companheiros, vocês foram, fiéis a esse processo pedagógico, tá bom? Bom, então vamos falar sobre o retorno presencial. Esse tão sonhado retorno presencial. Vale frisar que a escola nunca parou, Ela estava dentro dos nossos lares e agora ela vai voltar para o local, de onde ela ficou tanto tempo afastada, que é a escola. Então, esse retorno presencial, primeiramente, ele vai ocorrer a partir do G3. O que é G3? É a turma, os nossos grupos de alunos de 3 para 4 anos. Então, toda a rede vai acontecer a partir do G3, da turminha de 3 anos até os demais, até o ensino fundamental. As turminhas do G1, que é o grupo de 1 ano, e a de G2, que são os pais, vocês que estão assistindo esse vídeo, não terá esse retorno neste momento, tá bom? Então, repito, turma do G1, G2 não terá esse retorno neste momento. Ah, professora, mas meu filho já está com 3 anos. Sim, ele está com 3 anos. Mas a turma do G3, ela tem 4 anos, para 4 anos. A maioria já está completando 4 anos agora. E por que ficou estabelecido isso? Esse foi um critério para toda a rede, foi um critério da Secretaria de Educação de Suzano, tá bom? Por quê? Porque é um período incerto para todos nós. Não adianta pensar assim, mas em São Paulo fez assim, em Mogi fez de outro jeito, porque cada rede é uma realidade, cada rede, tem uma estrutura, cada rede tem uma estrutura tanto escolar quanto uma estrutura, de sistema único de saúde. Se a gente for pensar, muitos municípios por aí já abriram seus parques. O nosso parque, o Max Pfeffer, que é aí uma grande área de lazer, para o nosso município, está fechado, Então, tudo tem o seu motivo. Então, pensando assim, a nossa rede optou por retornar com esse G3, a turma de 3 anos. Porque eles são maiores, A questão, deles serem maiores, eles iniciaram o ano passado presencial, Eles tiveram esse contato físico com a escola, Logo mais foi cessado por conta da pandemia. Mas assim, eles já têm uma rotina, eles já têm um entendimento, eles já têm uma autonomia maior, tá? Então, a princípio, será com este grupo. G2 não retorna. Como será a aula dos nossos pequenos? Continuará sendo online. Então, segunda, quarta e sexta, nós teremos aí, as vivências, as atividades enviadas pelo grupo do WhatsApp, normalmente, tá bom? As crianças que recebem sexta continuarão recebendo normalmente até uma segunda avaliação.
O que foi passado é que a cada 20 dias será feita uma análise. Vão, né, ver como essa turminha de G3 vai reagir, como que essa turminha vai aceitar, se não vai haver muitos surtos, né, muitos surtos da doença, né, tanto na escola como na rede, como geral. E aí sim vai se avaliar o retorno das turmas menores, tá bom? Eu vou falar um pouquinho como vai ser esse retorno do G3 para vocês já ficarem cientes, porque logo que houver o retorno da turma do G2, nós não temos uma data, tá bom? Nós, professores, diretores, temos essa incerteza tanto quanto vocês, mas assim, com certeza vai seguir os mesmos moldes. Então, vou falar um pouquinho para vocês como está acontecendo essa rotina do G3, para vocês já ficarem cientes, tá bom? Então, hoje lá na nossa unidade escolar, está ocorrendo a reunião com os pais dos responsáveis dos alunos do G3. Eles vão assinar um termo, né, falando, se comprometendo a levar a criança para quem quer, mas não é obrigatório. Repito, não é obrigatório. Então, os pais que concordarem, que quiserem, né, nos termos que será ministrado essas aulas, eles vão assinar, né, uma declaração se comprometendo a levar a criança. A princípio, como será esse retorno? Serão feitos, né, os 35% estipulado, né, pelo governo federal e de acordo, porque São Paulo decretou que é 100%, mas é 100% de acordo com a rede, né? Volto a falar, 100% de acordo com a rede. Então, na nossa escola, por exemplo, que são salas de 2 por 3 metros, dependendo da sala, de 3 por 3 metros, né, quadrados. Então, vai comportar no máximo 4 crianças por sala. Então, pensando aí numa turma que tem 12 alunos, nós fizemos 3 grupos. Então, vamos pensar assim, grupo amarelo, grupo azul e grupo verde. Então, a partir de segunda-feira, dia 2, teremos então uma turma, né, de 4 alunos, a turma amarela, que vai frequentar 3 dias por semana, né, segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta vai frequentar 3 dias, né, na semana que vem, por 3 horas, das 8 até as 11. Eles terão 2 refeições, o café da manhã e o almoço. Então, esse é o período de adaptação, tá bom? Então, 4 crianças foram à escola, ficaram 8 em casa. Essas 8 crianças que ficaram em casa vão ter, normalmente, né, o seu apoio pedagógico, vão fazer as atividades online, como as demais, né? E essa turminha que foi, ela vai voltar só daqui 2 semanas, passado mais 2 semanas. Por quê? Uma semana é a turminha amarela, segunda semana, turminha verde, terceira semana, turminha azul, ou vice-versa, né? Estou falando as cores aleatória, né? Vai decidir a quantidade de alunos estipulado lá nas reuniões, né? Que está acontecendo agora, tá bom? Mas é mais para vocês saberem como voltará, tá bom? Então, a princípio, não voltará assim todos os dias, não será todos os dias que as crianças vão frequentar, não será o período inteiro, tá bom? E aquele pai, aquele responsável que optar por não levar a criança, e no caso ele recebe, não são todos que recebem, ele recebe aí de acordo, né, com o cadastro dele, né, do Bolsa Única, o Bolsa Família. Então, no caso, ele vai continuar recebendo a cesta básica. A partir do momento que ele retornar à aula presencial, né, como o aluno vai estar, né, essa merenda vai ser ofertada na escola, ele já não recebe mais, tá bom? E é isso, para vocês saberem um pouquinho mais desse retorno, como está acontecendo. Eu peço a gentileza, né, que vocês continuem fazendo as atividades, né? Turminha, pais responsáveis, continuem fazendo as atividades com os nossos alunos do G2. É de suma importância que vocês façam essas atividades. As atividades que forem ofertadas lá na escola serão as mesmas que eles estarão fazendo em casa,
né? Tanto para o G2 quanto para o G3, porque a turminha que está lá estudando, tem uma turminha, um grupinho lá estudando, mas tem 2 turmas em casa, então essas 2 turmas farão as aulas online, enquanto estiverem em casa. E quando forem para a escola, farão lá na escola, tá bom? Então, continue estimulando as crianças, continue estimulando o desfraude, continue estimulando a criança a comer, né? Várias frutas, legumes, dentro do possível, que a gente sabe a realidade de cada um. Continue estimulando a criança a se alimentar sozinho, a se vestir sozinho, porque é importante quando acontecer esse retorno que está cada vez mais próximo, né? Pode ser que daqui 20 dias façam essa avaliação e falem, o G2 vai retornar. Pode ser que não, a gente não sabe, como eu já falei, é tudo incerto. Mas continue estimulando os nossos pequenos, fazendo as atividades, continue com vínculo, contato com a escola, tá bom? A nossa escola está disponível. Essa semana nós nos dividimos, né, os professores do G3, os professores do G2, para organizar essa escola, para esse retorno dos nossos alunos, de maneira segura, de maneira satisfatória para eles, né? Porque a gente sabe que agora uma série de coisas não pode, uma série de materiais não pode, materiais não pode ser utilizado, uma série de atividades não pode ser feitas por conta do contato, mas assim, estamos nos organizando da melhor forma possível para recebê-los de maneira segura, tá bom? A partir da semana que vem, a mesma coisa, os professores continuarão indo para a escola os 3 dias para dar aula e nós, professores do G2, estaremos indo lá também para organizar essa escola, os ambientes, para manter a escola o mais agradável e segura possível, tá bom? Então, conto com a colaboração de vocês, de continuarem estimulando os nossos pequenos, conto com a colaboração de vocês para aguardarem aí ansiosos esse retorno, que nós também, né, professores aí do G2, estamos muito ansiosos. E conto mais ainda para continuarem, né, aí, estimulando os nossos pequenos e se cuidarem, continuem se cuidando. Observem bem o calendário de vacinação, se vacinem, tá bom? A vacina, ela salva vidas e é a maneira mais eficaz da gente erradicar aí esse vírus tão cruel, né, que vem aí fazendo esse distanciamento há 2 anos quase, né? Não só no país, como no mundo, né, de maneira geral, tá bom? Bom, estamos disponíveis para qualquer esclarecimento. Quem puder, assista a live, tá bom? Do secretário, porque ele explica, assim, minuciosamente o que ocorrerá, não só nas creches, mas também no ensino fundamental, quem tem filhos no ensino fundamental. E qualquer dúvida, podem ligar para nós, professores, pode ligar lá na escola, tem funcionários na escola todos os dias, tá bom? Estamos disponíveis aí para sanar as dúvidas de vocês. Um grande beijo para todos e continuem se cuidando, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada.